professor José Fernando Simão para nos abrilhantar com a palestra Expulsão do Condômino Nocivo entre a Técnica e o Pragmatismo. Posso falar do púlpito, presidente? Pode, sim, lógico. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma alegria incomensurável voltar ao evento que o ano passado tive a oportunidade de falar sobre direitos dos animais no condomínio. Os que estiveram aqui viram que eu fiz um prenúncio de que o STJ não ia permitir simplesmente a não existência de animais. Os senhores viram que o STJ seguiu exatamente aquilo que eu prenunciava nesse evento. Obrigado à organização pela gentil possibilidade novamente de conversar com os senhores. Eu digo sempre que eles me chamam mais por benevolência de quem me convida do que pela qualidade do palestrante. O tema de hoje é um tema que adentra o recinto do Dr. Lino Araújo. Achei que não viesse me prestigiar, Lino. O Lino é um tio socioafetivo meu. Eu podia até romper a socioafetividade se não viesse hoje na palestra. O tema que nos traz aqui hoje é um dos temas que a técnica e o pragmatismo se opõem. A técnica, o bom direito e o problema no condomínio se opõem. O tema que nos traz aqui nessa manhã de hoje é um dos temas que eu vou acabar minha palestra e os senhores vão falar, não gostei da palestra, queria que o senhor tivesse tido outra conclusão. Mas daí eu vou para a jurisprudência que acolhe o que os senhores gostam, daí os senhores ficam satisfeitos com a palestra do mesmo jeito. Quando eu trato de condomínio, evidentemente que a origem do condomínio, como direito real sobre coisa própria, parênteses rápido, outro dia estava em Brasília, no STJ, discutindo com o Chalub, o chamada propriedade fiduciária, e nós discutimos se a propriedade fiduciária estava num bom lugar no Código Civil, ou se ela deveria estar nos direitos reais de garantia. Eu defendo que ela continua num bom lugar, porque é propriedade. O condomínio está na sequência da propriedade, a disciplina dele, e de duas maneiras. O condomínio tradicional, o condomínio, aliás, são três maneiras, necessário e o condomínio edilício. São as três modalidades que o Código contempla de condomínio. O condomínio, portanto, é aquele que tem, numa mesma situação jurídica de propriedade, mais de um titular. E, portanto, o interesse no condomínio, em primeiro momento, é nessas relações internas entre os próprios condôminos e, num segundo momento, nas relações externas dos condôminos com, eventualmente, terceiros. A origem do condomínio, vontade de partes ou disposição de última vontade. Eu já tive um caso concreto em que o sujeito construiu um prédio com 5 apartamentos e não instituiu um condomínio. Ele era dono dos 5 apartamentos, então não tinha condomínio. E quando ele morreu, como ele tinha 4 filhos, ele resolveu instituir o condomínio por testamento para que a partir daí acabasse aquela propriedade una e surgisse um condomínio edilício post-mortem. É comum? Não, os incorporadores já começam o jogo com o condomínio, mas é possível um condomínio edilício instituído por testamento, principalmente naqueles que construíam prédios da iniciativa privada. O condomínio, portanto, edilício, ele parte da máxima do artigo 19 da Lei de 64, que alguns dizem que foi revogada parcialmente pelo Código Civil de 2002, outros dizem, e a maioria, de que no que a Lei de 64 não conflitar com o Código Civil, ela prossegue produzindo efeitos, teria havido, no fundo, uma revogação parcial, onde houve incompatibilidade entre o direito novo e o direito velho, se assim eu posso chamar. E o artigo 19 já diz que os condôminos têm de usar e fruir com exclusividade a unidade autônoma. Evidentemente que a parte final vai trazer uma limitação ao direito de propriedade, que é não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos. A propriedade no condomínio edilício, portanto, ela tem uma distinção entre partes divisas, e ela deve ter sido indivisas, eu corrigi, mas eu mandei o slide errado, então. Porque eu corrigi, o segundo ali é partes indivisas. Eu corrigi e não saiu aí. As partes divisas, as unidades autônomas, é como se eu fosse proprietário sozinho, não houvesse mais ninguém ao meu lado. E na parte indivisa, as áreas comuns, é aquela área em que o condomínio se manifesta de maneira mais evidente. O problema é que, mesmo no uso das partes divisas, eu tenho vizinhos. E desde o momento que eu tenho vizinhos, eu tenho limitações ao direito de propriedade. Eu tenho dito isso em palestras e cursos, também as pessoas não se agradam muito com o que eu digo, que mesmo nas partes divisas, na minha casa,
no meu apartamento, eu tenho limitações. Ah, professor Simão, até às 10 da noite eu posso fazer barulho. Essa é uma coisa interessante, essa lenda. Eu não posso fazer após as 10, não posso. Isso é verdade, que é o sono. Mas não é que das 7 da manhã às 10 da noite eu posso tocar guitarra, baixo, contrabaixo e arrebentar de barulho o prédio, porque é o horário que eu posso fazer barulho. Mesmo nesses horários, a propriedade das partes divisas das unidades autônomas é uma propriedade sujeita a restrições maiores do que as restrições normais. Aliás, se os senhores voltarem ao Brasil nos anos 50, em que prédios de apartamento ainda eram exceções, a maioria das cidades se comportava na propriedade vertical das casas, porque a propriedade dos prédios é horizontal, não é vertical, como muitos imaginam, porque ele sobe. O Brasil se organiza nas propriedades verticais das casas. Eu também tinha um problema de incomodar meu vizinho com barulho. O problema é que, na forma de prédio de apartamento, a coisa potencializa, a coisa piora. Então, a limitação ao direito de uso, ela é evidente, mesmo com relação à minha fração, à minha unidade. E ela é muito maior do que na vizinhança de casas. Porque, como normalmente as casas têm uma distância mínima, o uso pode ser maior na casa e mais restrito no apartamento. É por isso que aquela velha ladainha de que eu posso fazer barulho até às 10 da noite, eu posso, no limite do razoável. O vizinho que tiver hábitos que perturbam o bom andamento do condomínio, e eu conheço um caso verídico, que me consultaram há muitos anos, em que o apartamento tinha um problema porque a moça usava salto alto durante o dia, e aquilo gerava uma reverberação no apartamento de baixo, que parecia que estava tendo uma bomba atômica a cada minuto, e daí ela dizia assim, mas eu posso usar salto, a outra dizia sim, mas desde que você não detone com a minha sanidade mental, e daí, sabe, eu fiz uma mediação, no tempo que nem se falava em mediação, chamei as duas, e ofereci uns chinelos confortáveis, vocês vão achar que é brincadeira, e a dona do andar de cima ficou toda satisfeita que ganhou chinelos, a dona do andar de baixo parou de usar os saltos e tudo foi resolvido, tá certo? Essa é uma das histórias de mediação no condomínio, doação de pantufas, que eu recomendo a todos como uma forma de composição das questões condominiais. Quando a lei de 64 pensou na violação dos deveres estipulados, ela admitiu, desde 64, uma multa fixada pela convenção ou pelo regimento interno, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, no caso que couber. A lei de 64, ela é de uma época em que o mundo era outro. Primeiro que a chance de eu causar problemas aos meus vizinhos era, em certa medida, menor, porque era um mundo menos tecnológico. A tecnologia, que é uma maravilha, todo mundo adora o seu iPhone. Eu agora comprei no Paraguai um 10, bem mais barato que no Brasil, porque aqui eu não ia pagar o preço. Lá no Paraguai eu paguei metade do preço. Mas não fui naquele brechó, não. Fui numa loja sofisticada, com garantia, tudo. O iPhone hoje é uma máquina causadora de danos, né? Porque você põe aquela caixinha de som associada ao iPhone, você destrói o prédio. Então, em 64, ninguém imaginou um iPhone. Aliás, agora dei uma palestra no BD Civil, eu ganhei uma caixinha de som que você põe no banheiro com o iPhone no quarto, para não estragar o iPhone e ouvir música quando você toma banho. Quer dizer, o dano que uma caixinha de música sonora no banho causa, em 64 ninguém imaginou que eu fosse tomar banho ouvindo música. Naquele tempo tinha que contratar uma orquestra dentro do banheiro para que eu pudesse tomar banho ouvindo música. O artigo 1337, ele é mais atual de acordo com os dramas do condomínio. Ele é mais atual de acordo com os novos danos que o condômino sofre com o mau uso da parte própria daquele seu imóvel. Então, ele vai falar em... Vejam lá. Ao condômino que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio. Porque se vocês olharem o artigo 1336, o artigo anterior, ele vai dizer o seguinte, são deveres dos condôminos. E o próprio artigo 1336 traz penalidades ao condômino que praticar infrações. Agora, o artigo 1337, ele se localiza num outro mundo, num outro locus. O advérbio reiteradamente é a chave hermenêutica do dispositivo. Não é um condômino que descumpre os seus deveres. Ele é um condômino que descumpre sempre. Ele é aquele que não entendeu o que é a vida em condomínio. Que ele não entendeu que apito a banda toca. Esse dispositivo aqui foi muito discutido se esse dispositivo aqui se aplicaria também ao condômino que não paga. Porque se ele não paga, ele descumpre reiteradamente seus deveres. Mas o fato é que, por uma questão de hermenêutica, o parágrafo primeiro do artigo anterior trata da inadimplência. Eu tenho regra especial,
E onde a regra especial cede à regra geral, no meu entender. No meu entender, esse dispositivo não foi pensado para o inadimplente. Foi pensado para o condômino que descumpre os incisos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 2º, 3º, 4º, desculpem, do artigo 1336. Portanto, aquele condômino que dá problema repetitivo. Qual que é a multa para ele? Multa correspondente ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais. Por óbvio, é uma deliberação por 3/4 dos condôminos restantes. Por óbvio, isso tem que ser um item de pauta da Assembleia, porque vai haver o contraditório, com chance dele se defender. Hoje não há dúvida disso. No passado havia uma dúvida se esse possível multado ou multado em potência deveria se manifestar. Com relação às associações, o STF nulificou o dispositivo que permitia expulsar o associado nocivo sem ouvi-lo. Portanto, aqui me parece que, como toda a decisão administrativa está correto, vai ter que abrir o contraditório. Direito, inclusive, a testemunha, se for o caso. E, portanto, é um item da pauta especial, com todos os cuidados que eu tenho que ter. E daí ele pode tomar uma multa de 5 vezes o valor da contribuição condominial. Reparem que a parte final do dispositivo, ela deixa uma brecha para se falar independentemente das perdas e danos que se apurem. Se é independentemente das perdas e danos, a multa não tem caráter indenizatório, tem caráter de sanção, de punição. A lei é que escreveu, não sou eu, basta ler o código. Então eu puniria com 5 vezes e cobraria prejuízos. Por exemplo, se ele causou danos às áreas comuns. Por exemplo, se ele causou dano moral a algum condômino, ou a todos, por meio de xingamentos, de atos obscenos e assim por diante, certo? Nesse sentido, nós já tínhamos uma norma muito rígida no caput, mas o parágrafo foi além do caput. Porque o parágrafo, que é a alegria dos síndicos, nem sempre bons, mas é a alegria dos síndicos, ele permite que o condômino ou possuidor, pode ser um inquilino, locatário, pode ser um comodatário, pode ser um mero usufrutuário, pode ser um titular do direito real de habitação, não precisa ser o próprio condômino. Ele pode, por seu reiterado comportamento antissocial, que tinha hífen historicamente, mas caiu com a reforma, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores. E nessa hipótese, ele paga a multa correspondente ao décuplo do valor atribuído até ulterior deliberação da Assembleia. E, novamente, parece que toda vez que o legislador brasileiro põe uma vírgula, a vírgula gera problema hermenêutico. Porque o problema só está na frase, até ulterior deliberação da Assembleia. Eu só queria mostrar para os senhores, como não tem dificuldade nenhuma aqui, a doutrina quis ler o que não estava escrito para atender ao pragmatismo do condomínio. Eu vou mostrar de novo. 1337 caput. Quem decide sobre a multa de 5 vezes a cota condominial é a Assembleia, certo? Por 3/4 dos condôminos. Embaixo, quem decide pela aplicação da multa é o síndico, com ulterior deliberação da Assembleia, que poderia cassar a multa ou confirmar a multa. Aqui seria quase que aquela medida cautelar, que eu peço, o juiz defere, mas depois analisa o mérito. Seria como se eu pedisse e depois o tribunal se reunisse para confirmar ou para infirmar. Portanto, ninguém está falando de expulsar ninguém do condomínio. Não está escrito isso no código. A estrutura do código é muito simples. Como esse caso aqui é emergencial, o síndico aplica e a Assembleia confirma ou infirma. É isso. É só isso que está escrito no código. Até ulterior deliberação da Assembleia significa que a decisão da multa pelo décuplo, que é altíssima, é uma decisão provisória, sujeita à confirmação pela Assembleia. Só isso. Nunca, Herbert Chamon, nunca José Carlos Moreira Alves, quando pensaram no Código Civil, o projeto é da década de 70, escreveram nas suas obras que esse dispositivo permitia expulsar quem quer que seja do condomínio. Nunca. Isso não passava nem no debate. Só vou dar um exemplo comparativo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Os senhores acompanham, até pela mídia,
que o STF admitiu a união estável de pessoas do mesmo sexo. E os senhores acompanharam pela mídia que o CNJ, por portaria, por provimento, 175, admitiu o casamento de pessoas do mesmo sexo. E quando a gente está dando aula sobre isso, eu digo uma coisa que é uma verdade e é uma mentira. Então, talvez seja uma meia-verdade. O Código não proíbe casamento de pessoas do mesmo sexo, e não proíbe mesmo. Mas por quê? Porque nunca pensou que fosse possível. É uma questão histórica. Nunca se imaginou, e não é só no Brasil, no mundo, que duas pessoas do mesmo sexo fossem casar. Por isso que o Código não proibiu. Aqui, voltando para o nosso tema, nunca se imaginou expulsar ninguém. Nunca, não está escrito isso. Mesmo porque expulsar alguém é uma restrição quase máxima do direito de propriedade. Só perde para a expropriação, que é tirar a propriedade. Dizer que eu sou dono e eu não posso usar é quase tão grave quanto me tirar a propriedade. Ah, não, Simão, você não pode usar, mas você pode alugar. Bom, mas e eu vou morar onde? Você não pode usar, mas você pode emprestar. Muito bem, eu empresto para minha tia e vou morar onde? Embaixo da ponte, no abrigo aqui do centro? Então, no fundo, o que o Código Civil admitiu na sua origem histórica são as restrições normais do direito de vizinhança, tudo bem? Em nenhuma dessas restrições do direito de vizinhança, eu tenho expulsão de qualquer pessoa que seja. O que eu tenho? Liminares para cessar aqueles atos que são atos perturbadores, que atrapalham o bom uso da propriedade, multas que podem ser astronômicas, astrantes gigantescas, mas não há no sistema nenhum lugar que diga que eu posso expulsar alguém do prédio. Não está escrito isso. Nem no direito atual, nem no direito pretérito. Sendo que a Constituição traz uma norma que está acima do Código Civil de proteção da propriedade privada. Aliás, traz uma norma lá nos direitos fundamentais. A propriedade privada é garantia constitucional já lá em cima. Então, vejam, o Código tinha toda uma série de medidas expressamente admitidas no direito de vizinhança. Vocês vejam que até 1980 permite, no caso do dano infecto, a demolição da propriedade. Então, é uma norma rígida, eu posso derrubar o do outro. Mas expulsar, o sistema nunca conheceu. O sistema nunca conheceu isso. O sistema conhecia expulsar alguém de casa numa única hipótese. E que não era um problema de direito de propriedade, era direito à vida. Sabe quando? Quando alguém da família põe em risco a família por meio de ameaça física ou moral. Tira o marido de casa porque ameaçava bater nos filhos ou estuprar a mulher. Mas eram casos de direito à vida. Eram casos em que havia um risco de integridade física e psíquica. Eram casos em que o valor propriedade / residência era menor do que vida, saúde e integridade física. Se o pai violentou a filha, ele vai morar na rua. E o direito fala, tudo bem, você vai ficar sem casa. Por quê? Porque eu não vou pôr sua filha em risco para você ter um teto. Onde eu vou morar? Embaixo da ponte. O direito não tem nenhum problema com isso. O marido que batia na mulher vai morar embaixo da ponte. Mas eu estou perdendo a minha casa? Não. Em proteção da sua família, está morando embaixo da ponte. Nunca o sistema brasileiro permitiu expulsar alguém por causa de incompatibilidade com o condomínio. Muito bem. Nós tínhamos, historicamente, as multas, nós tínhamos as astrantes por obrigação de fazer e as astrantes por obrigação de não fazer. Fazer cessar o barulho, fazer cessar aqueles comportamentos que comprometem a boa vida em condomínio. Isso, historicamente, é o que o sistema sempre teve. Reforçado agora o sistema pelo novo Código de Processo Civil, que confirma as astrantes, trabalha melhor as astrantes e ainda dá poderes maiores ao juiz para modular as astrantes de acordo com a sua efetividade no caso concreto. Quando o código saiu do forno, eu estava, em 2003, eu estava indo para Ribeirão Preto com o professor Nelson Neri Júnior para dar uma palestra e com o professor João Batista Vilela, a quem eu rendo todas as minhas homenagens, da Federal de Minas Gerais, hoje está muito adoentado, e no carro, entre o aeroporto e a palestra, nós discutimos exatamente esse tema, no banco do carro, da possibilidade ou não de expulsão do condômino nocivo. Portanto, isso me atrapalha e me perturba já faz 16 anos, desde que o código entrou em vigor. Para minha surpresa, parte da doutrina, e aqui eu posso citar um por todos, Carlos Alberto Dabos Maluf, na sua obra de Direito Condominial, meu chefe na faculdade, defendem a possibilidade de expulsão. O
que seria expulsão em sentido técnico? É dizer que... Porque o termo expulsão ele é um termo que não é jurídico. No fundo, nós estamos dizendo que ele é proprietário e não pode utilizar o que é seu. Vamos traduzir para o jurídico expulsão. O proprietário pode usar, fruir, dispor e reaver. São os 4 poderes, hoje alguns chamam de faculdades, do domínio. Jus utendi, jus fluendi, jus abutendi, jus disponendi. Bom, quando o juiz diz assim, o senhor está expulso, ele está pegando um dos poderes da propriedade, que é o direito de uso, e ceifando. O senhor é um proprietário com captis de minúcio. Máxima. Porque normalmente a gente usa o que é nosso. Veja, se o juiz tirar da minha casa o direito de fruição, eu fico feliz, porque eu não alugo, eu moro lá. Se ele me tirar o direito de disposição, eu posso ficar triste, mas não na minha casa, porque eu não vou vender também. Agora, tirar o direito de uso, eu vou para onde? Esse caso de Moema, o bairro que o professor Lino tem a sua nababesca instituição jurídica, e que eu resido do outro lado, bem mais simples, porque o lado rico é o Índios, o lado pobre é Pássaros. Eu estou perto da Santo Amaro, é bem mais modesto. Tinha um morador que eu poderia chamar de excêntrico, porque ele gostava de fazer exercício nu na academia. Uma coisa totalmente possível, né? Uma coisa assim do dia a dia. Você chega no seu prédio, tem um homem nu na academia. Uma coisa assim, praticamente comezinha, hoje em dia. Era um naturista, vamos chamar assim. E ele promovia orgias na piscina. Quer dizer, também uma coisa natural. Hoje, quem não vai para uma orgia na piscina? Talvez o mais complicado dele não fosse esses 2 lados. Fosse ele vestido de Batman nas assembleias, porque aí realmente é estranho. O resto eu até imagino viável, possível. E daí foram aplicadas todas as multas. E ele pagava, porque ele era rico. Então, o que restou ao síndico profissional? Pedir a expulsão do condomínio, tá certo? E ele foi expulso do condomínio. Eu vou deixar para vocês um artigo aqui, que eu produzi sobre esse tema, e queria mostrar para vocês 2 ou 3 julgados de São Paulo, da nossa jurisprudência sobre esse tema, tá? 2 ou 3. O primeiro julgado, ele é de 2018, que é uma exclusão de condômino que na sua casa, no seu prédio residencial, explorava a unidade na forma de pensão. Ele tinha, no fundo, um pequeno comércio ali dentro, porque ele pensionava pessoas na unidade residencial. E o que aconteceu? Aconteceu dele do condomínio pedir a expulsão, pelo risco que aquela conduta gerava aos demais condôminos, com aquela frequência contínua de pessoas entrando e saindo do prédio. Esse julgado de 2018, o desembargador aqui foi da 28ª Câmara de Direito Privado, o César Lacerda, e ele disse que não caberia a exclusão, por ausência de disposição legal expressa. Foi ao encontro do que eu penso. E daqui a pouco eu vou dizer como é que eu resolveria fora da exclusão do condômino nocivo. Teve um outro caso, que é de 2016, esse caso veio lá do Ipiranga, e o relator aqui no TJ é o desembargador Alexandre Coelho, que em primeira instância, o juízo do Ipiranga extinguiu a ação dizendo não cabe. Não cabe porque não há previsão legal, de acordo com aquele julgado primeiro que eu li para os senhores. E o desembargador Alexandre Coelho disse assim, a omissão do legislador, por si só, não proíbe a pretensão deduzida em juízo, e nem afasta a aplicação das normas constitucionais que integram o direito privado. Dever da justiça solucionar a controvérsia de mérito. Como o juiz extinguiu sem julgamento do mérito por impossibilidade jurídica do pedido, o tribunal cassou a sentença, disse que era pedido juridicamente possível e devolveu para analisar o mérito da exclusão do condômino nocivo. Por que esse julgado é interessante? Porque o desembargador Alexandre Coelho fala em normas constitucionais que integram o direito privado. Exatamente normas constitucionais que integram o direito privado que proíbem a expulsão. Porque não há na expulsão nenhum fundamento constitucional. Ela é uma restrição tão grande ao direito de propriedade que me parece que se o legislador pretendesse expulsar o condômino nocivo, ele deveria ter feito expressamente. Por uma teleologia e hermenêutica da norma, expulsar alguém da própria casa é algo que só se coaduna com riscos do direito à vida e à integridade. Houve um caso que o desembargador Francisco Loureiro apresentou
no meu curso de mestrado aqui da faculdade, portanto eu não tenho o número do julgado, em que ele contou que o sujeito que morava no prédio era traficante de droga. E ele tinha alta rotatividade de compradores de droga. E pessoas que andavam armadas, chegou um dia a cair uma arma de fogo no chão e que aquilo punha em risco a integridade física dos moradores. Repare coisa curiosa. O correto seria denunciar para a polícia, o cara ser preso e acabava o problema. Se ele fosse preso, não tinha mais venda de droga. Mas ali todo mundo ficou com medo, porque ele era um traficante, e resolveram expulsá-lo. Também não sei se é uma boa expulsar o traficante do condomínio. Não sei se o traficante ficou muito feliz após ser expulso. E daí o Loureiro dizia, nessa situação, por ser excepcionalíssima, por pôr em risco a vida dos outros, eu admiti a expulsão do condômino. E é curioso que um outro julgado do meu colega de faculdade, professor Cláudio Luiz Bueno de Godoy, esse julgado do Godoy, ele é de 2013, da primeira Câmara de Direito Privado. O desembargador Cláudio Godoy diz assim, sanção de exclusão do condômino nocivo por reiterado comportamento antissocial. Ainda que em tese possível, o Godoy dá uma abertura para dizer que ele não inadmite, ele acha possível. Solução que depende do devido processo e da verificação de fatos muito graves, que na espécie estão ausentes. Ou seja, o Godoy admitiu, talvez naquela última ratio, naquele último ponto, naquele limite do gravíssimo, naquele limite do risco à integridade física e psíquica dos outros moradores. Eu quero partir para as minhas conclusões dizendo o seguinte aos senhores. O debate aqui, na verdade, como disse o título da minha palestra, é entre a técnica e o pragmatismo. Um sujeito que vai à piscina, à academia nu, e pratica orgias na piscina, e de maneira mais grave, vai vestido de Batman na assembleia de condomínio, tá certo? Ele é um sujeito que certamente é um animal não humano na pior das suas qualidades e que merece toda a sanção que eu puder aplicar pelo ordenamento. Eu não gosto de aplicar uma sanção fora do ordenamento porque eu fui um homem apaixonado pela principiologia constitucional. Se vocês lerem o que eu escrevi em 2004, 2005, 2006, 2007, eu era um homem que, para qualquer coisa, eu invocava princípios. Então, os princípios serviam para tudo nos meus escritos. Mas daí um dia eu acordei e fui ler o livro do Hélio Gaspari sobre a ditadura. E quando eu fui ler o livro do Hélio Gaspari sobre a ditadura, os 5 volumes, o terceiro eu parei, porque era tão depressivo que eu fiquei mal de ler o livro. Ele contava no volume 2, que se não me engano é a ditadura escancarada dos 5 livros, o dia em que o Costa e Silva chamou alguns ministros para criar o AI-5, que todo mundo sabe, foi o ato mais agressivo a direitos fundamentais que o Brasil moderno criou. Tão agressivo quanto os atos do Getúlio no Estado Novo de 37. E, para minha surpresa, havia até um debate econômico em que se discutia aumento de impostos e que o Delfim Neto virava e falava, presidente, o AI-5 é muito moderado nos nossos poderes sobre a economia. Dá um arroxozinho para a gente conseguir tirar mais imposto da população. Está gravado com a voz do Delfim Neto. O menino que é um gênio, né? Assim também eu sou, na ditadura militar e arrochando a população, todo mundo é gênio. E daí, quando eu li aquilo, por que você está falando disso, irmão? Eu vou dizer por quê. Por causa dos princípios constitucionais. Sabem qual é o princípio constitucional invocado no preâmbulo do ato institucional número 5, que fechou o Congresso, tirou liberdades individuais, caçou pessoas, mandou gente para a tortura? A dignidade da pessoa humana. Está no preâmbulo do AI-5. Então, dizer que a dignidade da pessoa humana permite que eu faça o bem, também permite que eu faça o mal. Depende da minha noção de bem ou de mal. E eu ainda acho que tinha razão o padre, que eu esqueci o nome dele, o francês, Lacordaire, que dizia, entre o forte e o fraco, a lei liberta e a liberdade oprime. Porque, no fundo, toda vez que eu pego o que não está escrito e transformo em escrito para resolver o caso concreto, vocês vão falar, pô, que bom que expulsou o cara que fazia orgia. Eu também acho bom. Que bom que expulsou o cara que era traficante. Eu também acho bom. Só que quando a gente defende essas teses para resolver o caso concreto e fazer o bem no caso concreto, a gente só abre flanco para quê? Alguém usa para fazer o mal no caso concreto.
E o remédio e o veneno depende da dose que eu aplico, porque a substância pode ser idêntica. O fármaco, em grande dose, pode matar, em pequena pode curar. E toda vez que a gente endossa, para nossa alegria, que o juiz fuja da lei e aplique o princípio, onde a lei não permite, porque o legislador sabia que era possível expulsão, e nunca, no seu alvitre, pensou em colocar aquilo na lei, a gente fica contente no caso concreto. O único problema é que o dia que a gente for vítima dessa interpretação do caso concreto, em que a lei não dá o direito, como é que a gente se defende? Daí tem as saídas preconizadas pelo genial Roberto Campos. Na época dele tinham duas saídas, que era Guarulhos ou Galeão, no Rio de Janeiro. Hoje tem Belo Horizonte, tem Manaus, tem Porto Alegre, tem Curitiba. Não, Curitiba ainda não tem. Tem muito lugar para você sair do Brasil, porque o que vai nos restar é isso, diante do nosso pouco o que fazer em razão do arbítrio judicial. A expulsão é arbitrária, a expulsão não encontra amparo no Brasil, mas entre o técnico e o pragmático, o Brasil novamente ficou com o pragmático, em detrimento do técnico. Era o que eu tinha a dizer para os senhores. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela atenção.